O Redmi 9A é o celular mais básico da Xiaomi de 2020 que chega para competir com Galaxy A11, K41S e Moto E7 Plus. Será que o modelo de entrada chinês é uma melhor opção do que os rivais da Samsung, LG e Motorola? Você vai conferir com o Tudo Celular tudo que o Redmi 9A tem a oferecer e se vale a pena comprar. O foco do Redmi 9A é ser um celular barato. E para isso, ele abre mão de ser equipado com várias câmeras, sensor biométrico ou até mesmo vir acompanhado com capinha de brinde na caixa. Se você está interessado no básico da Xiaomi, saiba que levará para casa um aparelho extremamente básico que se propõe a tarefas simples. Seu corpo feito de plástico tem textura na traseira que melhora a pegada. Essa é uma escolha sábia, já que o novo básico da Xiaomi está maior do que antes. Isso evita, por exemplo, que o aparelho fique escorregando da sua mão. Por não ter leitor de digitais, você terá que se contentar com biometria facial. Ela é até ágil, porém menos segura. Serve para desbloquear o aparelho, mas não pode ser usada com aplicações de internet banking, por exemplo. A câmera traseira e o logo da Redmi saíram da parte central e agora ficam próximos da borda esquerda. Na parte frontal, continuamos com entalhe de gota e a mesma largura de bordas de antes. Não dá para esperar grandes mudanças no design neste segmento, mas o que decepciona é ver que a porta USB-C foi trocada por uma micro USB. O Bluetooth evoluiu para a versão 5.0, enquanto o Wi-Fi 5 GHz continua ausente. Também não espere por giroscópio ou bússola. O Redmi 9A vai na linha de que para ser barato é preciso fazer alguns sacrifícios. A tela cresceu para 6,5 polegadas, mantendo a resolução HD+, e o painel IPS LCD de antes. A Xiaomi promete um brilho máximo de 400 nits, e é basicamente isso que o Redmi 9A entrega. Ou seja, usar o celular fora de casa pode ser complicado nos dias de sol forte. Pelo menos o nível de contraste é superior ao Redmi 9, resultando em imagens menos lavadas. É muito comum vermos celulares de entrada com telas mal calibradas, exibindo cores bastante frias e branco azulado. O Redmi 9A foge disso e a temperatura das cores está próxima do ideal. Você pode até achar o branco dele um pouco amarelado, mas isso causa menor fadiga visual. Se não curtiu, poderá mudar nas configurações de tela. Há apenas uma saída de som ao lado da porta micro USB. A potência sonora é apenas mediana e fica abaixo dos rivais das outras marcas e até mesmo perde para o Redmi 9. A qualidade sonora também não empolga, com ausência total de graves e médios bastante lineares. É basicamente um celular com som focado nos agudos, que serve para vídeos, mas é ruim para curtir músicas. E como esperado de um aparelho da Xiaomi, nada de fones de ouvido na caixa. Existiam dois guerreiros. Eu tô louco pra comer um sushi de atum picante agora. Compra alguma coisa pra você. Dois irmãos cresceram separados. Uma nova era começou. Agora vamos para a parte que talvez seja a mais polêmica desta análise: o desempenho. O Redmi 8A veio equipado com Snapdragon 439, que foi trocado agora pelo Helio G25 no 9A. Em benchmarks, temos as mesmas pontuações de antes. Então, se você esperava por números maiores no Antutu, por exemplo, pode esquecer. O maior problema do Redmi 9A está no gerenciamento de RAM. Por ter apenas 2 GB de memória, é complicado para ele manter vários aplicativos rodando ao mesmo tempo. O antigo também sofria com isso, e agora, na MIUI 12, parece que tudo piorou. O sistema está mais pesado e exige mais memória para rodar bem. O Helio G25 também não ajuda muito. Por ser um chip recente, ainda carece de otimização. Sentimos isso com os jogos principalmente, onde alguns títulos não conseguem ser executados no Redmi 9A, como foi o caso do Asphalt 9. A GPU é a mesma PowerVR GE8320 do Helio P22, mas aqui sofre mais nos jogos e apresenta engasgos frequentes. No PUBG terá média abaixo dos 30 FPS, mesmo na configuração mais baixa. Ou seja, se você é gamer ou está buscando um celular barato para jogar, poderá ficar decepcionado
com o que o novo básico da Xiaomi entrega. Há diversos modelos de entrada com hardware da MediaTek que entregam melhor desempenho nos jogos. Se o desempenho não é o forte do Redmi 9A, bateria, por outro lado, é o seu maior destaque. Temos os mesmos 5.000 mAh de antes, que rendem o dia todo sem nenhuma dificuldade. É interessante ver que a autonomia aumentou mesmo com a tela maior nesta geração. Talvez seja este o benefício de trocar o hardware da Qualcomm pelo mais recente da MediaTek. Em uso leve, terá carga para mais de um dia tranquilamente, superando o que os rivais de outras marcas entregam neste segmento. Mas o que poderia ser melhor é o seu tempo de recarga. A Xiaomi economizou no carregador fornecido com o aparelho, que traz potência máxima de 10 watts, e isso faz com que o 9A passe 3 horas na tomada. Está com pressa em sair de casa? Uma carga rápida recupera apenas 11% de bateria e mesmo com 1 hora na tomada não terá nem metade da bateria para usar. O Redmi 9A sai da caixa com Android 10 e MIUI 12. É curioso ver que o mais básico da linha já conta com a versão mais atual da interface da Xiaomi, enquanto vários modelos mais caros da empresa ainda continuam esperando por essa versão atualizada. Algumas mudanças foram feitas na tela de recentes e no painel de notificações, mas percebemos que o sistema está mais pesado. Nem sempre reconhece rapidamente um comando do usuário e apresenta engasgos mais constantes do que é esperado para um celular dessa faixa. Isso poderá mudar em atualizações futuras, mas é bom ter em mente que a Xiaomi não é uma das que possuem bom suporte em updates do Android. Há modelos na mesma faixa de preço que entregam uma experiência mais fluida e menos frustrante. O Redmi 9A traz apenas uma câmera na traseira e uma câmera na frontal. A resolução subiu para 13 megapixels, porém a abertura focal caiu comparado ao antecessor. Com isso, já espere por fotos mais escuras à noite. O básico da Xiaomi faz apenas o básico em câmera. Será que é possível ter boas fotos para publicar no Instagram, por exemplo? Bom, sim, mas em condições de luz bastante favoráveis. Até mesmo de dia, em locais fechados, já se nota uma leve granulação nas imagens capturadas. Há inteligência artificial que aumenta a exposição e dá uma leve saturada nas cores, mas o efeito fica tão artificial que é melhor usar um programa de edição ou filtro se quiser deixar a imagem mais bonita. O modo retrato é feito via software e apresenta erros constantes, podendo borrar até a foto inteira. Fotografar à noite, então, com o Redmi 9A é bastante complicado. As fotos saem tão escuras, mas tão escuras que quase não é possível identificar onde foi feita a captura. Não há nenhum modo noturno para tentar salvar as imagens. A Xiaomi capou a câmera frontal, que está com resolução ainda menor. O resultado é que o Redmi 9A registra selfies sem nitidez. Há ruídos até mesmo em fotos tiradas perto da luz, e o modo retrato apresenta falhas visíveis. A filmadora grava apenas em Full HD a 30 quadros por segundo com as duas câmeras. A qualidade é razoável, não há estabilização para lidar com os tremidos e o foco fica bastante lerdo à noite. Para piorar tudo, a captura de som é mono e com áudio abafado. A Xiaomi já foi boa no segmento de entrada, mas o Redmi 9A é tão básico que chega a ser um celular ruim. Seu único ponto forte é a bateria, porém, há vários na mesma faixa de preço que também entregam boa autonomia. Motorola Moto E7 Plus, Samsung Galaxy A11 e LG K41S são muito mais rápidos, sofrem com menos engasgos e rodam jogos com fluidez superior. Todos esses modelos trazem conjuntos mais completos de câmeras, com o Motorola sendo o melhor para fotografar à noite, e o LG sendo o mais versátil com direito à câmera ultra-wide e uma dedicada para macros. Não há sentido recomendar o Redmi 9A quando há muitas opções melhores da Samsung, LG e Motorola na mesma faixa de preço. Ele só faria sentido se custasse uns R$200 a menos, o que não é o caso atualmente,
e dificilmente veremos acontecer tão cedo. E isso é levando em consideração o preço do modelo importado, sem garantia nacional. O Redmi 9A chegou oficialmente ao Brasil graças à parceria da Xiaomi com a DL e tem preço inicial de R$ 1.400 na versão com 32 GB de armazenamento, o que torna a sua recomendação ainda mais complicada. Por esse valor, encontramos celulares ainda melhores e com muito mais armazenamento. E é claro que te ajudamos a acompanhar a evolução dos preços do Redmi 9A e de todos os demais modelos citados nesta análise. Basta clicar nos links que estão aí abaixo. Aproveita para comentar qual basicão você acha que é a melhor opção atualmente. Tem alguma indicação além das 3 que já listamos aqui nesta análise? Eu vou encerrando por aqui, um abraço e até a próxima!